Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, um destaque positivo a CESP6, apesar de ainda estar numa região de resistência importante, 19,10, R$ 20 ali pela frente. Fechou bem o pregão com alta de 8,88%, deixando para trás ali pelo menos algumas máximas de pregões que testaram a resistência ali por volta dos R$ 18,24 e não conseguiu fechar acima. Esse pregão consegue fechar acima. Pelo gráfico 60 minutos a gente observa algo semelhante a um retângulo que foi superado aí para cima. Então, uma lateralização aqui favoreceria aí uma operação de curtíssimo prazo, com stop aqui embaixo, em busca ali de um patamar em torno dos R$ 20. Essa região de resistência que ela tem é importante, por isso seria interessante lateralizar para ganhar força e ter, pelo menos vamos dizer assim, força compradora para chegar aí na faixa dos 20 pila e uma resistência mais acima na faixa de R$ 20,78. Pelo gráfico diário, o ideal é que ela gere um movimento de alta mais importante aqui para cima, para depois gerar uma sinalização mais forte de subida, um fundo ascendente, depois de romper resistências importantes, esse patamar de 19 até a faixa dos 20 pila. Olhando aqui para Nato 3, Natura terminou o pregão com alta de 0,44%, não conseguiu fechar acima de 56,99, apenas ali acima de 56,68. Não vejo muita alternativa de entrada pelo gráfico diário, a não ser que fosse a simples oscilação acima de 56,99. Oscilou acima de 56,99, seria uma compra com stop abaixo até aqui dessa mínima desse fundo aqui anterior, 54,37, mas operação mais arriscada. Prefiro deixar a ação superar um pouco essa região e num recuo buscar uma compra dela usando essa região como suporte. Pelo gráfico 60 minutos, teria que trabalhar da seguinte forma após o fechamento desse pregão. Região de resistência, foi lá, fechou acima, voltou aqui para baixo. Pelos últimos movimentos, ela não tinha uma definição. Tinha fundo aqui, tinha perdido o fundo anterior, aí sobe, rompe os dois topos anteriores. Teria que gerar o que para confirmar uma perspectiva mais de subida? Superação de 57,24. Aí abriria chance de entrar em 57,25, stop em 56,01 ou podendo colocar até em 55,99 e projetando o risco da operação para cima. Então daria para utilizar o gráfico de 60 minutos para pensar aí nessa entrada. E na Ciri 3 algo semelhante, a ação não conseguiu fechar acima da resistência mais importante aqui em torno dos 18,38, só que fez um movimento ali no G60 lateralizando, após uma abertura positiva e após a segunda hora de pregão, aí parou de subir. Então qualquer entrada aqui nessa ação, o ideal que fosse após a primeira hora de pregão, uma entrada em 18,56, entrada de curtíssimo prazo, stop em R$ 18,26 e objetivo por volta de 18,86. Seria essa uma operação de curtíssimo prazo em cima da Ciri 3, em termos de algo negativo em relação a Nato 3, nessa operação é a região de resistência do gráfico semanal que ela se encontra. Olhando agora para a ROS residencial, fechou o pregão com alta de 2,21%, próxima de gerar uma nova tendência de alta no gráfico diário, estabelecer aí um pivô de alta na superação dos 4,21, ainda está dentro de um movimento de baixa, seria uma tendência de alta um pouco mais fraca, mas ela sendo gerada em cima de uma região de suporte importante dessa ação na faixa dos 4 pila. Então, depois do pregão de hoje, volume acima da média, alta de 2,21%, aumentou bem a chance de conseguir gerar esse pivô de alta no gráfico diário, gerar um pivô de alta no G60, que seria a superação dos 4,20. E uma operação de compra arriscando um pouco mais, se for para arriscar um pouco mais a entrada nesse ativo, a gente teria aí um stop na faixa dos R$ 3,93, abaixo toda essa congestão, onde ela vai ter resistência pela frente na faixa dos 4,46 até os 4,57, é uma região um pouco mais forte de resistência para esse ativo. Então é um ativo que aos poucos vai ganhando força compradora em cima de um suporte importante, com possibilidade de reverter a tendência de curto prazo nesta semana. E por último aqui MYPK3, que vai fazendo algo semelhante, veio perdendo força na queda, apesar da tendência de baixa. O último topo descendente está aqui, o fundo já temos fundo ascendente,
e a ação está próxima de gerar um pivô de alta. Tem uma região ali ainda importante de resistência, 27,35, 27,14 a 27,35, depois 27,84. Mas já é um ativo que vai trazendo também um sinal de força, gerou um volume forte no pregão de hoje, com alta de 5,02%, saindo de uma grande indefinição, com perspectiva também de subida. O ideal seria que essa ação, aguardar essa ação fazer esse movimento aqui para buscar entrada no fundo ascendente já acima de toda uma região que vinha sendo respeitada anteriormente na faixa dos 27,35. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altofeira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.